Salve, galera, tudo certo? Vim aqui a convite do Estúdio 78 para um podcast para falar sobre igualdade das mulheres no esporte. Meu nome é Amanda Saraiva, eu tenho 36 anos, ando de skate há 8 anos e queria apresentar as minhas colegas que vão dividir esse podcast comigo. Temos aqui a Milwa, sou Big Girl, tenho 37 anos, sou Big Girl há mais de 20 anos e sou daqui de São Paulo. Também conto com a presença da Patrícia, eu tenho 29 anos, sou de Osasco e jogo basquete. Bom, vou falar um pouco sobre mim, né? Eu comecei, na verdade, com o skate, né? Comecei cantando rap, na verdade, tive um contato com o skate e através de um show de rap eu conheci o breaking, isso em 99. E eu comecei a praticar com esses mesmos amigos meus que eram skatistas, eles dançavam breaking também, e aí eles me levaram no local de prática deles. Não tinha nenhuma mulher, para variar. E enfim, ninguém me apresentou, ninguém me ensinou nada. E eu ia para a prática, voltava para casa, tentava fazer. Então, o meu processo de aprendizado foi bem longo, né? Foi bem demorado no início por conta disso. E aí eu fui conhecendo outros lugares, outros, né, espaços que a galera treinava e fui conhecendo outras pessoas. Depois disso, eu conheci campeonatos, né, que já existiam, mas eram competições normalmente de grupos. E esses grupos sempre tinham só uma mulher, né, quando tinham, mas eu acho que para dizer que tinha. E o espaço das Big Girls era muito limitado, então era aquele momento de apresentação no intervalo. Então, agora a galera, os B-boys vão descansar, bota as Big Girls pra dançar. E aí a gente ia lá toda feliz, dançava, e aí deu um intervalo, e era o horário que os caras iam tomar água, iam no banheiro, iam comer um salgado, e era a nossa apresentação, que normalmente era vista só por nós mesmos, porque todo mundo aproveitava o intervalo para fazer outras coisas. Enfim, com o tempo a gente foi conquistando espaço, né? E foi conseguindo participar de competições. E aí foram surgindo as primeiras competições, mas muitos anos depois que começaram a surgir competições de mulheres. E eu tava lá, né? Graças a Deus. E aí eu comecei a competir, enfim. E aí fiz bastante coisa depois disso. Legal. E você? Como você começou no skate? Eu comecei a andar de skate com 28 anos. Eu tinha uma vivência no surf antes disso. Aos 28 eu me tornei mãe, o que me afastou dos mares, mas eu fui apresentada ao skate no primeiro ano de vida do meu filho e eu me encantei pela liberdade que aquele esporte trazia. Eu ia andar sozinha, eu aproveitava meu horário de almoço no trabalho, enquanto meu filho dormia de madrugada, eu ia remar pelo bairro para mim conseguir aprender a base do skate. Depois de mais ou menos uns 3 anos nessa vivência, eu ficava um tanto quanto incomodada com a falta de presença de mulheres nas pistas de skate, nos parques que eu ia, e eu resolvi fazer um projeto chamado Skate para Elas, onde gratuitamente, uma vez por semana, eu reunia algumas mulheres através de um chamamento pela internet e ensinava técnicas e a base do skate para que elas pudessem se introduzir dentro dessa cena e também conhecer outras meninas e outras mulheres que estavam, né, nessa vivência de início do skate, que é um pouco assustador para a mulher. Ela está começando a andar, então ela vai numa pista de skate que está cheio de caras e ela fica com vergonha, ela pensa que todo mundo vai olhar para ela. Então, acho que, através do skate para elas, ela consegue aprender num meio seguro, que é só entre mulheres, os encontros, e pegar esse conhecimento e levar para depois ter a autonomia de ir numa pista de skate, de fazer o rolê dela muito mais segura. Então, eu comecei o basquete bem novinha, com 9 anos de idade. Daí pra frente eu consegui, né, ainda ser federada, né, que é profissional. Tive minha fase profissional, só que aí eu tive que dar uma parada para poder ajudar minha família também, né? E porque não é fácil, né? A mulher não tem um apoio. Então a gente tem que se virar, da melhor forma. E a forma mais rápida foi eu tive que me afastar um pouco do basquete e arrumar um trampo CLT normal. Só que eu não me sentia feliz, né, com aquilo. Eu tinha que ter o basquete na minha vida. Busquei outros recursos para poder incluir o basquete.
E hoje eu vivo do basquete. Hoje eu consigo viver do basquete, faço, mano, vários trampos, assim, graças a Deus, com o basquete. E hoje em dia eu também consigo levar como referência para algumas outras mulheres que querem fazer a prática, né, do basquete, que juntamente com algumas outras mulheres a gente tem um grupo onde a gente também reúne as mulheres para fazer acontecer, né, dentro de quadra, onde só tem cara, né, tipo, machismo elevado, e a gente chega lá na quadra, domina no espaço, que também é nosso, né, então a gente também tem esse direito e a gente chega lá e domina também as quadras. É isso aí, com certeza. E vocês tiveram apoio da família de vocês quando vocês começaram a se dedicar ao esporte, à dança? Olha, não. Não. Inclusive, quando eu andava de skate, eu andava escondida. E meu pai até quebrou um skate que eu tinha, porque não imagina eu ia andar de skate, né? Mas eu já gostava de tudo que naquela época era considerado de meninos, né? Então, desde pequena, né? Que naquela época se falava assim. Então, eu gostava de bolinha de gude, eu gostava de futebol, eu gostava de tudo que era. Eu sempre gostava masculinos, né? Que na época se entendia dessa forma. Eu nunca gostei de boneca, nunca gostei dessas brincadeiras assim. Então sempre foi assim. Quando eu conheci o breaking, eu me identifiquei muito, né? Porque eu já estava me identificando num cenário mais street, né? Mais de rua, né? De atividades na rua. Enfim, não tive apoio nenhum dos meus pais no início. Eu saí de casa muito cedo também, né? Mas por conta de outras questões, né? De abusos, assim, dentro da família mesmo. E foi o breaking que me tirou de tudo aquilo ali, né? E me trouxe uma profissão, uma vida. Enfim, hoje em dia eu vivo disso também, há muito tempo, né? Eu tive a alegria de conhecer pessoas e de ter tido oportunidades que poucas mulheres tiveram no breaking. Porque o breaking sempre foi muito marginalizado, né? E além de ser um cenário extremamente machista, né? O hip hop tem se transformado nesses últimos anos, mas tem sido sempre uma cena muito, muito masculinizada e muito machista. Então, para as mulheres se manterem ali sempre foi muito difícil. Eu mesma tive muita dificuldade. Mas a minha família passou a aceitar e apoiar um pouco mais quando eu comecei a ter algumas oportunidades de fazer apresentações na TV, porque teve um período mais ou menos uns 2, 3 anos depois que eu tinha começado a dançar, que começou a ter um movimento na TV de novo, de virar modinha e tal. E aí começaram a ter vários movimentos na TV. E aí eles viram que podia ser algo legal, que não era tão... futuro promissor, não... Não era tão, né, como eles Sim. achavam, tão marginalizado assim. Então aí eles passaram a apoiar um pouco mais. E logo na sequência começaram as competições, então eu já estava inserida e foi mais fácil. Mas muita gente, assim, da minha época parou, né? Muitas mulheres, principalmente de outros lugares. Porque eu tive a felicidade de estar em São Paulo, onde tudo estava acontecendo. Sim. Mas muita gente de muito lugar parou, né? Tanto é que, da minha época, tem umas 2, 3 mulheres só. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, que continuaram. Não tem muitas, a maioria parou. Sem o incentivo é difícil, né? Uma mulher continuar no esporte. É muito difícil mesmo. Muito nova, né? Eu tinha 13 anos de idade. O incentivo da família eu acho essencial para qualquer menina ou menino, criança. Se ela tem um incentivo desde criança, ela é muito melhor no esporte depois na fase adolescente, adulta, né? Minha mãe, quando eu pedi para ela, ela confiou, né? Só que chegou um certo tempo que ela não conseguiu mais, né, arcar com os custos, então eu tive que tomar a frente. Fora isso, eu não tive nenhum apoio. Então, querendo ou não, né, tipo, a gente tem essa visão, né, de que o incentivo é importante, né? Então, eles, tipo, só trabalham, então não tem muito essa visão do esporte, que o esporte também pode levar a gente em algum outro lugar, né? Pode formar pessoas, né, tipo, na sociedade. A gente, por exemplo, com a dança, a gente sempre tem uma piada interna da galera da dança que fala isso, né? Ah, o que você faz? Ah, eu danço. Tá, mas o que você faz? Qual é o seu trabalho? Qual a sua profissão? Sou dançarina. Não, mas o que você trabalha, né? É meio que uma piada que a gente faz porque é verdade. As pessoas não levam o que a gente faz como uma profissão, como algo, né? Então, é muito louco isso. A minha família também não me apoiou. Eles achavam que eu tava, assim, maluca, né? 28 anos, você quer andar de skate, você vai se quebrar toda... Não vai dar certo, assim, até hoje eu escuto comentários da minha mãe
larga isso é coisa de menina, né? Mesmo eu tendo ganhado campeonato ano passado, eu dei o primeiro dia de premiação que eu ganhei, eu dei para minha mãe consertar a geladeira dela. E mesmo assim, ela ainda não bota fé na minha carreira de atleta amadora de skate. Mas eu acho que também aconteceu muito que eu me identifiquei com você sobre essa coisa. Quando a minha família viu que o skate me abria portas publicitárias, de marcas me apoiando, deu dar entrevista para revistas, principalmente pelo projeto do skate para elas, eles começaram a dar mais confiabilidade no skate e como o skate transformou minha vida, né? Do quanto energia eu estava aplicando naquilo e o quanto eu queria aquilo. Não ia largar, né? Não era uma moda, uma coisinha, aprendi a andar e daqui a pouco eu vou para outro esporte. Realmente, com o passar dos anos, eles entenderam que aquilo fazia parte do meu lifestyle. Né? Que bom Amém. que hoje vem, né? Hoje vem, Hoje eu consigo. Eu tenho um filho de 8 anos, então eu consigo mais essa coisa. Eu preciso viajar para participar de um campeonato, ou às vezes para ser juíza. E a minha família dá um suporte. Não, eu fico, eu cuido. Agora, antes, não, nem pensando. Vai andar de skate o quê, menina? Eu sou mãe também. Eu fui mãe muito nova. Eu fui mãe com 17 anos. Meu filho tem 20 agora. Acabou de fazer 20 anos. E também tem todo aquele processo da maternidade, né? Da mulher poder... Né, ou ela é mãe ou ela é atleta. E as pessoas não entendem que a pessoa pode ser os dois, né? As duas coisas. A pessoa pode ter múltiplas funções. Porque a mulher já tem isso por natureza. A gente já é multitarefas, né? O tempo todo. Mas para a sociedade entender isso, né, é muito difícil. Até hoje, muitas mulheres têm o desejo de ser mães, mas elas têm esse receio de não serem mais aceitas. Ou não se encaixarem no perfil da mãe que a sociedade exige, né? E também, dentro do esporte delas, né, para quem, no caso, é esportista, de continuar na carreira. Sim. Será que eu ainda vou ser aceita? Será que eu vou continuar tendo apoio? Será que eu ainda vou continuar nesse time? Será que eu vou continuar no circuito? Eu vou ter muito menos tempo, né? Eu vou ter muito menos disposição. Eu vou ter que treinar muito mais do que uma competidora que não tem um filho e ela tem um horário muito mais largo para treinar e depois ir competir, né? É um grande desafio mesmo. Patrícia, você tem filhos? Não tenho, mas eu tenho referências, né, de amigas que tiveram gestante, jogaram gestantes. Uau, meu, que legal. As mulheres é foda, não tem mulheres como. Fortes, então, aí elas, tipo, vão com as filhas delas jogar, deixam as filhas dela lá com alguém e praticam esporte, né? Então, mas é pesado, né? É pesado. Essas continuaram, né? Porque tem mulheres que acabam que parando o esporte mesmo. Por causa da maternidade, com certeza. E muitas vezes também por conta dessa falta de apoio também do parceiro, né? Ah, sim. Quando tem parceiro, né? Porque também tem isso. Tem. Né? Então é bem complicado. Eu queria saber de vocês quem são suas influências, quem são os nomes que inspiram vocês dentro do esporte que vocês praticam. Bom, a minha influência hoje é a da Miris Dantas, né? Que ela é jogadora de basquete. Jogou pela seleção, que a seleção foi bicampeã, né? Da America Cup. Nossa, mano. Então, ela é uma referência, porque ela já jogou fora também. E ela representa o Brasil. E acredito que a maioria das meninas que jogam basquete sonham, né? Tipo, vestir a camisa do Brasil, defender o Brasil, né? Fora do país. E é uma realização, né? Então é isso. Dentro do breaking, assim, eu tenho várias referências. Quando eu comecei, não tinham muitas mulheres que praticavam no Brasil, então minhas referências foram de fora, de big girls, principalmente dos Estados Unidos, né? Porque surgiu tudo lá. Então, tem umas big girls que se chamam A Big Girl e Asia One, Rockefeller, são as mais antigas, né? E que foram grandes referências para mim quando eu comecei. E aí, depois eu conheci algumas mulheres brasileiras e também se tornaram as minhas inspirações, né? E é muito louco isso, né? Como o mundo dá voltas, porque depois eu acabei me tornando amiga, acabei me tornando parceira de dança, competi com algumas delas. Enfim, elas que eram ali as minhas ídolas, né? Um dia se tornaram parceiras e a gente já competiu juntas, já competiu contra também.
Então, é muito louco isso, assim. Então, tem várias mulheres. E uma das principais aqui no Brasil, para mim, é a Morgana, que é uma big girl que surgiu também no início dos anos 2000, no final dos anos 90, na verdade. Mas é um pouco mais antiga que eu, né? Mas ela se destacou muito na época. E por muitos anos ela foi uma das maiores referências no breaking feminino. E ela se distanciou da cena, principalmente por conta de machismo, por conta de várias... dessa violência que ela sentiu que sofreu dos homens. Porque ela tinha um parceiro que também era muito conhecido e ela se sentiu pressionada a sair, né? Meio que, é um de nós que tem que ficar por aqui. E ela foi meio que pressionada a sair. Então, ela nunca parou de dançar, ela dança até hoje, mas ela se distanciou muito da cena por conta disso. Então, é muito triste. Assim como muitas outras mulheres também que eu conheço, também às vezes deixaram de praticar ou sumiram um pouco da cena das competições por conta disso. Porque a maioria acaba se relacionando com alguém que faz a mesma coisa que você. E aí você tá lá no cenário, né, do breaking, aí o cara também compete, você não se sente muito confortável, e aí você acaba não indo. E aí as mulheres vão deixando de praticar. Então, com ela aconteceu isso, assim como com muitas outras mulheres também, infelizmente. Bom, o apoio, né, de outras mulheres pra gente chegar junto nos lugares, pra gente não se sentir, né, tipo, coagida, assim, pelos caras, né? Então, é muito importante esse movimento feminista que tem. Isso ajuda bastante. Movimentos reais, né? Porque também tem muito movimento que é só... Que Chega é o que a gente, né, veio até conversando, né, lá atrás, que a gente estava falando, puxa, tem tanta falta realmente essa união real das mulheres, né? E, infelizmente, a gente só consegue fazer as coisas quando a gente faz, né? Então, ela teve que tocar um projeto, começar do zero ali, não, vamos reunir umas minas porque não tem mais. No breaking, no hip-hop, a gente faz isso, né? Existe a Frente Nacional de Mulheres do Hip-Hop, que uniu mulheres de todos os estados do Brasil para justamente fazer festivais, eventos. Por quê? Porque tinha lá o festival de rap, vai ver lá o line-up, toda a programação, só cara. E aí as mulheres começaram a se manifestar, a protestar contra. A gente fez festivais só de mulheres, e aí quem iam eram só as mulheres. E aí a gente viu que não era esse o caminho, porque também a gente fazia o nosso festival de mulheres e ter os festival dos caras, continua separada a cena e continua não tendo igualdade, né? A igualdade não é isso. Então, a gente começou a fazer movimentos justamente pela igualdade. Não, a gente tem que ter mulheres, né, nesses espaços, tem que ter mulheres em todos os lugares. Inclusive, eu fiz um festival, né, criei um festival que é de igualdade de gênero. Então, toda a programação é 50%. 50% homens e mulheres em todos os elementos. Então, tem grafite, DJ, MC, breaking. E a ideia é essa. Porque a gente viu que não adiantava só fazer uma cena de mulheres, porque aí a gente só fez uma cena nossa. E não mudou nada do que estava acontecendo ali. Não tornou um conceito mais igualitário, né? Exato. Simplesmente separou um pouco mais a cena por fazer algo exclusivo só para as mulheres. Pois é, você hoje forma muitas mulheres, né? Você também traz mais mulheres para a cena. Mas a cena ainda não é igual. Então, a gente também tem a Quadra Delas, que a gente vai nas quadras de São Paulo e a gente joga com os caras. A gente também está fazendo um evento para a gente ter esse misto, né, de homens e mulheres dentro de quadra. Então, a Quadra Delas já é mais direcionado à igualdade, né? Tipo, pode ir homem, mulher, trans. Então, é mais as mulheres mesmo, o movimento feminista. Eu tive como inspiração mulheres que eu acredito que elas tiveram uma parte muito essencial nessa evolução do skate feminino para a aceitação, né? Assim, Dora Varela, Raíssa Leal, Indiara Aspen, foram 3 nomes que evoluíram tanto no skate que, por mais que não quisessem, respeitavam elas pelo nível de skate que elas tinham, né? E isso foi abrindo uma porta de igualdade dentro dos campeonatos, e é claro que isso é um espelho para a nossa sociedade, né? A gente tem as nossas referências quando a gente vê as competições do esporte. Então, esses 3 nomes, para mim, eles foram importantíssimos para realmente a gente conseguir baixar algumas barreiras, por exemplo, dizer, nossa, ela anda de skate tão bem quanto um cara. Não, ela anda melhor que o cara. Né? Essas mulheres, elas representam um nível do skate no Brasil muito mais elevado que diversos homens e fizeram por si essa aprovação
Por isso que, para mim, são inspirações incontestáveis, por mais que sejam meninas novas, né? Esse movimento foi revolucionário que elas trouxeram para a cena do skate. As pessoas que assistem os jogos, que acompanham o basquete, elas têm, em sua maioria, homens, mulheres? Você acha que atualmente tem mais mulheres fãs do esporte acompanhando? Bom, acredito que a maioria é homem, né? Certeza. Mas acredito que tem bastante mulheres, né, que são fãs de basquete, praticam, né, ou têm a vontade de praticar também. O basquete feminino, ele vem evoluindo também, então tá muito bonito de ver as meninas jogando também. As meninas indo para cima, né, mostrando que elas também são capazes, né, de chegar lá, tipo, com a mesma resistência, ou até melhor, né? Então, Eu acho que essa aceitação ela está sendo muito mais fácil no público, vendo o nível das mulheres crescer, né? É um absurdo, uma competição realmente pau a pau. Você falou sobre esse movimento de mulheres jogarem contra homens, né? Isso é incrível. É igualdade pura, né? No breaking tem uma história bem interessante, que é de uma das maiores competições, né, que existe, se não a maior competição individual de breaking. Ela levou 17 anos somente com uma modalidade masculina. As mulheres só iam para assistir, as mulheres só estavam ali para outras coisas, mas elas não... Inclusive, eu acompanhei o único, né, brasileiro que foi campeão mundial nessa competição no Japão. E é isso, eu fui como manager, eu fui como, enfim, acompanhante dele, né? Mas não existia essa possibilidade de mulheres competirem nesse evento. E aí algumas meninas resolveram participar de seletivas na Europa. E aí aí uma delas ganhou a seletiva no país dela, de todos os caras, e aí eles ficaram numa situação, a gente não pode mais chamar de B-Boy Championship, porque uma Big Girl ganhou, Big né? Girl, E agora, o que que a gente legal. faz? E aí eles foram obrigados a criar uma modalidade feminina, né? E eles criaram, e hoje em dia existe essas duas competições, né? Tanto masculina como feminina, e as mulheres hoje em dia têm oportunidade. Mas, imagina, levou 17 anos para uma mulher poder competir nele. E eu estou falando de uma coisa muito recente, né? Então, e o breaking também se tornou um esporte, né? Foi considerado esporte, né? Foi nomeado como esporte também recentemente. Então, foi em 2016 que começou essa ideia, né? Por meio dos Jogos Olímpicos da Juventude, que aconteceu em Buenos Aires. E eles fizeram um teste com adolescentes e viu que tinha muita adesão, né? E eles viram que o breaking se enquadrava dentro de um esporte olímpico, porque ele precisa ser praticado. Existem alguns critérios. Ele precisa ser praticado nos 5 continentes, ele precisa ter... enfim, tem alguns critérios que é exigido, e o breaking se enquadrava nisso, porque eles queriam esportes que fossem mais acessíveis às pessoas, né? Eu não conheço ninguém que pratica esgrima, por exemplo, que faz salto com vara, ou que... Não conheço, que faz arremesso de disco. Eu não conheço ninguém que faz isso. Não é acessível para as pessoas, né? Então, as Olimpíadas né, os Jogos Olímpicos sentiram que realmente eles estavam cada vez mais distantes do público. Que as pessoas não estavam nem querendo ir assistir mais, e as pessoas não acompanhavam porque não eram esportes que elas tinham algum contato. E foi onde surgiu essa ideia de trazer o skate, de trazer a escalada, de trazer algumas outras modalidades. Fizeram um experimento com o Kung Fu, né, com o Wushu um tempo atrás, né, que eles fizeram isso em Pequim como um teste, mas não vingou muito, infelizmente não entrou, né, como modalidade olímpica, e o breaking depois deu certo para entrar. E ele entrou muito nessa mesma onda do skate, né, dessa identificação dos jovens, especialmente jovens periféricos, né? E que é uma maioria, né, em muitos desses lugares. Então, por conta dessa identificação que eles conseguiram colocar o breaking. E já nesse contexto esportivo, ele já entrou num lugar de igualdade. Então, criaram já toda a competição pensada para ter os dois, né? Para ter homens e mulheres, o número de competidores, tudo é igual. No papel.
Na prática, não tem não é a acontecido. mesma coisa. Inclusive, a parte do júri, né? Quando você vê, são 10 jurados. Toda competição que tem no máximo 2 mulheres, né? E aí eu fiz até né? Fui lá comentar de uma competição que teve aqui, um Pan-Americano. Tinha lá 2 mulheres e 13 homens na programação. DJs, MCs, todo mundo, só homem. Aí eu fui lá e falei, puxa, que legal, né? Temos 2 mulheres maravilhosas, mas... né? São 13 homens e 2 mulheres. Isso não me soa muito igual, né? Como é divulgado que iria acontecer no ciclo olímpico. E aí falaram, não, mas tem 2 mulheres. Eu falei, puxa, sim, mas tem 13 homens, né? DJs, MCs, vocês precisam também considerar que sejam, que tenham mulheres também. Vocês têm 2 MCs, têm 2 DJs, por que os 2 são homens, né? Por que não trabalhar isso também? Então, no papel, é realmente uma cena igual, mas na prática não tem acontecido muito isso, né? Inclusive, não tem nenhuma júri da América Latina, até porque as mulheres não quiseram se filiar, não quiseram participar desse... Inclusive, porque o curso de júri é extremamente caro. Isso, para uma realidade da América do Sul, é extremamente caro, né? Você pensar que você tem que ter um investimento aí em torno de 1.200 euros, né? Ou francos suíços. Não é nem euro, é franco suíço. Para você poder fazer o curso e ver se você passa, se você é escolhida, né? E quando isso acontece, eu conheço mulheres da Europa que participaram disso, elas pagaram, elas fizeram curso, elas foram aprovadas, mas elas não são chamadas para fazer parte do ciclo. Então, nas competições colocam uma ou outra só, mesmo. Então, existem mulheres, mas elas não estão sendo colocadas. Então, a gente está nesse processo aí dessa briga, justamente por tentar buscar mais igualdade, né? E oportunidades mais acessíveis para esses países subdesenvolvidos, né? Porque, enfim, criar isso na Europa, um curso que as pessoas têm que ter o inglês como um idioma comum, como um dos principais critérios, né? E, em seguida, a questão financeira, para um latino-americano, isso é muito fora da realidade, até para os homens, né? Imagina para as mulheres. Você tem que falar inglês, você tem que desembolsar uma quantia alta, né? Mais de R$6.000, em torno disso, para ver se você vai ser convidada para você ser júri. E o valor que te pagam de Eu ia perguntar salário... isso sobre a remuneração. Não condiz não com quanto você... Exatamente, com o investimento. Gasta. Então, assim, várias fizeram curso, né, se filiaram e tudo mais, mas elas não conseguiram um trabalho suficiente para cobrir esse custo. Então, não fazia sentido. Por isso que muitas mulheres desistiram. E é isso, a gente tem poucas mulheres atuando como júris, poucas mulheres competindo, também pela falta de oportunidades, porque muitos desses campeonatos são muito centralizados em lugares... em determinados lugares outras pessoas não têm acesso. E aí a gente vai tendo cada vez mais empecilhos para que as mulheres consigam participar. E meninas, me contem, vocês tiveram alguma experiência com futebol na vida de vocês? Já bateram uma bolinha, gostam de futebol? Eu sou apaixonada por futebol, né? Joguei já futebol, mas não tinha tanto talento pro futebol. Por isso que aí não... saber gostar de um esporte é diferente do que ter talento dele, né? Isso é verdade. Eu joguei, mas brincando, mas não foi o esporte que me deu bem, não me dei bem, então eu passei. Você vê, na escola eu morria de medo do basquete, porque com essa altura toda, né, era basquete, eu falava, não quero. Mas eu jogava muito futebol na escola. Na minha adolescência, eu cheguei a passar numa peneira de um time de São Paulo, mas eu estava acabando o colegial e o meu pai falou para mim, filha, você não vai ter nenhum futuro nisso, você tem que ir para a faculdade, você não vai ter um bom salário como jogadora de futebol, não existem times, isso não é um futuro promissor para você aí nos seus 18 anos. E encerrei minha carreira futebolística, né? Mas sempre venho acompanhando. Tô muito ansiosa para ver a Copa Feminina de Futebol, que começa agora no dia 20 de julho. Como estão a expectativa de vocês?
feminino, né? Bora movimentar, fazer parar tudo igual quando é masculino. Masculino, com certeza. E pra cima, né? Unir a mulherada, né? Pra gente assistir Sim, juntos com certeza. jogos, torcer. Como que estão as suas expectativas? É muito louco, porque quando a gente pensa, eu penso no breaking como um esporte, né, que foi denominado esporte há pouco tempo, né, uma arte que se tornou esporte, mas que sempre foi muito marginalizado, e é uma arte muito nova também. E aí eu vejo o futebol, né, que todo mundo acha, que é super estruturado, porque já tem, né, muito mais oportunidades, e não é uma realidade, né, principalmente para as mulheres. No Ainda feminino é existe diferente. uma desigualdade gigantesca. Salarial, de oportunidades, tudo. né? De até destaques na mídia. A gente ainda não viu um Sim. estádio 100% lotado, né? Sim. Esgotado. né? Eu vejo um avanço, assim, eu citando aqui o exemplo da minha história, em 2015, olhando para um cenário que eu já estava dentro de um time de futebol, e realmente não haveria oportunidades ali, a gente nem sonhava que poderia haver uma Copa do Mundo só de Feminina. futebol feminino. Transmitida, né? Exato, então Então, eu acho que isso já é um grande avanço, eu espero que essa Copa seja um marco para mostrar realmente o valor do futebol feminino, né? A potência que a mulher tem dentro do esporte. Eu tô super ansiosa, com certeza. Torcendo pro Brasil. Com pode. certeza. Com Com certeza. certeza. As mulheres no futebol brasileiro, elas têm sido muito guerreiras, porque eu até li um livro que falava disso, né? Como você busca motivação quando você não tem apoio, quando você não tem suporte e você não vê muitas possibilidades, né? E falava muito disso, né? Mas não falava exatamente num contexto feminino, mas de uma forma geral. E a mulher se encontra muito nesse lugar, né? Como você busca motivação, né, para praticar um esporte que ainda não chegou lá, né, no ideal. Mas o futebol, ele tem avançado muito, assim como o skate. Eu vejo, né, que tem avançado muito, assim como o skate, em termos de aceitação, interesse do público, né? E eu acho que hoje em dia tem mais oportunidades também para as meninas poderem e interesse também delas, né, por tentar avançar, seguir carreira, né, tentar seguir isso como esporte, né? É o que você disse, né? É muito difícil a gente conseguir prosperar em algo onde a gente só vê barreiras, né? A gente tem aí o nosso máximo exemplo da Marta, né? Grande jogadora, referência total. Quando você fala de futebol feminino mesmo em outros países, a referência é a Marta, né? Então, ela que nesse tempo que eu jogava futebol, ela era um nome, olha, essa moça que joga bem. Para hoje em dia, o império que ela construiu, mostrando realmente profissionalismo e sendo uma grande esportista, é maravilhoso, né? Nada disso eu acho que estaria acontecendo atualmente se não fosse essa persistência da Marta em lutar num meio onde ela não tinha nenhuma oportunidade ou garantia que poderia dar certo. Ela era basicamente única ali como um nome destacado e acho que também trouxe muitas mulheres para essa avalanche que está vindo aí do futebol feminino, né? Sim, e ela também, ela ultrapassou, né, o Messi e o Cristiano Ronaldo, que são dois grandes fenômenos do futebol. Meu, Maravilhosa. ela é referência Ela é muito total, não maravilhosa, só no com futebol, certeza. como em outros esportes, né? Em esporte total, ela é referência. Eu acho o principal a questão da coragem dela, de se manifestar, né, de levantar movimentos feministas, defender mulheres, lutar por igualdade, num cenário que era muito difícil, onde ela também estava ali lutando pelos patrocínios, pelo salário, né, por oportunidades, e ela teve muita coragem, né, que é algo difícil, né, porque hoje em dia a gente está todo mundo lutando. Ela todo mundo soube se tentando. valorizar, né? Ela sabe o valor dela, então ela sabe onde ela pode chegar, assim como todas as mulheres, né? Que, tipo, o pessoal subestima muito as mulheres, né? Em qualquer esporte. Então, é a gente pela gente. Se não for a gente, ninguém vai dar a mão e falar, vai lá. Eu acho que esse lançamento de marca da Marta, né, simboliza perfeitamente o quanto que ela busca dentro do esporte e no cenário, eu acredito que, né, geral, a igualdade,
né? Isso que a gente estava conversando, Go Equal tem um símbolo, um logo que representa a igualdade, né? O quanto isso não mostra da vivência da Marta em superar barreiras, em tentar lutar por igualdade, pelo espaço dela dentro de um cenário completamente masculinizado, que é o futebol, e tá aí lançando uma marca com tanta importância, né, para as mulheres e também para os públicos, digamos, mais alternativos, que se tá difícil para a gente que é mulher, você imagina para quem, infelizmente, é gay, não tem oportunidade de poder estar numa pista de skate, no break, no basquete. Isso é muito difícil, né? Que atitude legal. Pessoas deficientes também, né? Pessoas deficientes, né? A inclusão de todos, essa igualdade que a Marta tá buscando é muito bacana. Uma marca que represente a igualdade, né? Olha que bacana, Go Equal, um time só, né? Tão bacana esse conceito da união através de uma marca, através de produtos que representem e falem sobre isso. Genial, adorei. Umas peças maravilhosas, que além da qualidade ser incrível, olha essa frase: uma camiseta não pode trazer equidade para o mundo, a gente junto pode. Eu achei isso incrível. Ó, essa daqui também, ó, equidade, coletivo e coragem. Olha que linda. Precisamos. Muito bacana. Quando eu penso na Marta, eu penso sempre nessa palavra, assim, né? Quando você tem que definir ela, eu defino ela na parte da coragem, porque eu realmente acho que ela foi muito corajosa, né? Porque quando a gente entra nesse meio profissional e você quer, enfim, você tá ali galgando, né? Tentando junto com todo mundo. É muito difícil você ir contra tudo que existe e contra o sistema. Sem enxergar a possibilidade. E você sabendo, né, que os líderes dessas marcas são todos homens. Sim. Né? Os líderes desses times são homens. Sim. Os líderes são homens, dos clubes, das marcas. Então, ela teve muita coragem. Ela teve muita coragem, porque ela simplesmente podia ser cortada, como muita gente né? Boicotada e tudo mais. E, enfim, eu acho que ela foi muito corajosa de ter feito isso. E isso repercutiu não só no futebol, né? Mas em todos os esportes. Sim. Claro. Isso foi referência para o breaking, e foi certamente para o skate. É uma referência de esportista feminina, né? Com certeza. Assim como a gente está conversando aqui, os esportes que a gente pratica são esportes masculinizados, a mesma coisa acontece com a Marta, né? Então, ver o exemplo de alguém que conseguiu vencer dentro de um cenário masculinizado, dentro de pouquíssimas oportunidades, comparado às oportunidades que dão para os homens, cara, é um exemplo, né? Uma inspiração pra gente. Bom, a gente recebeu aqui o manifesto da Go Equal. Vamos ler. O jogo é de todos e todas. Ou é assim ou não rola. Porque esporte é substantivo coletivo. Aqui ninguém ganha só. E a gente se fortalece quando convoca um time e muda o mundo. Toca pra frente, muda a tática e vira o placar. Quem falou que a bola é sua? É nossa. Por equidade e respeito, enquanto faltar, a gente tem muita camisa para suar. A jornada é longa, mas nenhuma de nós pensa em desistir. Essa partida só acaba quando a gente se sentir livre para jogar. Go Equal. Go Equal. Go Equal. Muito legal. Parabéns, Marta, por essa iniciativa, por estar ali, né, tão sólida na criação de uma marca, até um manifesto tão bacana que fala sobre igualdade. Parabéns, gente. Esse foi o primeiro podcast do Estúdio 78. E é isso, galera. Muito obrigado. Valeu, meninas. Valeu a troca de experiência. Foi incrível conhecer vocês. Muito obrigada. Muito massa essa troca. Importante e necessária. Importante, muito importante. E vamos se unir depois, trocar mensagens. Com certeza. Eu quero aprender a dançar e jogar basquete. Eu quero vocês aprendendo a andar de skate. Não, eu tento. O skate o surf não. O surf eu passo. Eu sei ficar em pé, mas, tipo, parar com skate eu já não consigo. Né? Preciso aprender. Não, todas as dicas, tá tudo incluso no pacote. Se a cesta puder ser mais baixinho, eu topo. Não, mas aí é tudo técnica, é técnica. É isso aí, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Valeu.